Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. No dia 23 de novembro de 1793, na suntuosa Catedral de Notre-Dame, em Paris, logo após a Revolução Francesa, o político e orador Pierre Chaumetre, no alto púlpito da Igreja Gótica Veneranda, proferiu um discurso singular. A Revolução havia conseguido desbancar a Casa dos Bourbons. E Pierre Gaspard Chaumetre apresentava uma proposta absurda, porque também sui generis. Chega o momento de nós desbancarmos Deus. A humanidade que aprendeu a pensar deve libertar-se do tacão escravocrata das religiões. A partir deste momento, a França não tem necessidade de Deus. Nosso Deus é a razão. A razão representará a partir de agora o mais alto ideal do pensamento francês. E logo depois, um simulacro de procissão saiu da igreja grandiosa, carregando uma jovem bailarina do Teatro da Ópera, Candale, que, vestida com a indumentária frígia da razão, representava a nova era que chegava para a França. Esse período de abandono a Deus prolongou-se até o ano de 1802, quando Napoleão Bonaparte, desejando assentar os seus arraiais em Paris, firmou com o Vaticano a segunda concordata entre a França e aquele Estado soberano, trazendo Deus da mesma forma audaciosa de volta ao seio da França, que o houvera expulsado pelo entusiasmo de um orador. Logo depois, no dia 2 de dezembro de 1804, ao fazer-se coroar na mesma Catedral de Notre-Dame, enquanto o coro de 200 vozes erguia a mensagem de pompa e cerimônia, especialmente composto para aquele momento, o grande curso, que mandara chamar o Papa Pio VII para coroá-lo, demonstrando a sua animosidade, quebrou o protocolo, tomou a coroa das mãos do religioso, cingiu-a ele próprio, e com passos vigorosos no palanque real, dirigiu-se a Josefina e consagrou-a como imperatriz da França. Esse gesto de Napoleão Bonaparte significava toda a ojeriza que ele exteriorizava em relação à doutrina organizada que vinha do totalitarismo romano. Deus novamente voltava à França, até o ano de 1815, quando na cidade de Nimes, um certo Tretelon, dominado pela fúria religiosa, mandou matar a 15.000 protestantes huguenotes, com tal crueldade que as águas do rio Loire ficaram poluídas por mais de um mês. Era de alguma forma o fatalismo da proposta teísta, através da arbitrariedade de criaturas transitórias. Mas o século XIX celebriza-se pelas admiráveis conquistas do pensamento. Em 1848, Karl Marx, em Londres, apresenta o seu manifesto comunista. Em 1859, Charles Darwin apresenta na Sociedade Dialética de Londres
a sua doutrina do evolucionismo. Logo depois, é apresentada a valiosa contribuição a respeito da asepsia, que se faz preceder da admirável contribuição médica na área da anestesia, e toda uma revolução de natureza filosófico-científica abala a estrutura do pensamento francês, por extensão europeu e consequentemente terrestre. E Deus começou a experimentar uma nova insegurança filosófica, quando Schopenhauer, seguindo a tradição de Spencer, de Hegel, estabelece a desnecessidade de Deus, porque a sua proposta filosófica fundamentava-se no existencialismo, em uma manifestação de natureza do prazer, herança inevitável do pensamento do passado, que colocava no prazer a essencialidade da vida, sucedida essa proposta pelo amargo pessimismo de Friedrich Nietzsche, que ao se apagarem as luzes do século XIX, também matava a figura humanoide de Deus na concepção filosófica, quando coloca na boca de uma personagem essa interrogação: senhores, aonde está Deus? E diante da multidão na praça, o louco, que de alguma forma é o retrato psicológico do próprio Nietzsche, começa a interrogar: eu estou à procura de Deus e não consigo encontrá-lo em parte nenhuma. E as gargalhadas explodem zombeteiras, e o louco, com a sua feição aturdida, começa a logicar e diz: e agora quem se encarregará de acender as estrelas nos céus, de alimentar os peixes na superfície das águas e nas suas intimidades? Quem fará reverdecer o campo e enflorescer-se a ravina? E após uma reflexão, dizer atormentado: Deus morreu. As igrejas, as catedrais, não serão por acaso os mausoléus de Deus? E a proposta do Assim Falava Zaratustra encerra-se de maneira amarga, quando, ano depois, em agosto de 1900, Friedrich Nietzsche, devorado por uma enfermidade degenerativa, sucumbe na mais absoluta demência. A conceituação de Deus novamente é jogada fora. Mas estamos no momento da física quântica e nuclear. A revolução apresentada pelos grandes concepcionistas na área da matemática e dos examinadores das micropartículas levam Albert Einstein a declarar a sua crença em Deus. Eu posso asseverar que a matéria não explica a matéria, que o universo não se explica a si mesmo. E digo mais: existe um poder pensante e atuante fora do universo que independe dele. E os admiráveis pais da física contemporânea veem unir a voz grandiosa desse homem notável, que abre horizontes dantes jamais sonhados para o pensamento científico. E Deus continua governando a mentalidade do século XX. Em um triunfo fascinante, se libertasse da colocação antropomórfica. Mas na década de 60, quando se explodem as guerras do Sudeste Asiático, quando há essa eclosão das beligerâncias, a juventude americana, cansada de combater por princípios que não esposava, ignorando a razão das disputas entre democracia, socialismo e comunismo, resolvem na Universidade de Berkeley lançar um protesto contra a hipocrisia social.
e através de Herbert Marcuse, o guru da Era Nova, a proclamação de uma filosofia diferente para a vida. Para que nos preocuparmos com a realidade de Deus? Se Deus existe, não nos devemos preocupar. Se não existe, tampouco falta alguma nos faz. Cultuemos a flor, vivemos o amor, e a mentalidade jovem sai pela terra, proclamando uma era de paz, fundamentada no apetite do prazer, na busca imediata do sexo, negando as conquistas da tecnologia, para voltar às origens do barbarismo, do primitivismo, da toxicomania, da sexolataria desvairados. É nesse momento que se proclama, por terceira vez em menos de 200 anos, a morte de Deus. E os cristãos holandeses, sacerdotes, monjas, levantam-se e apresentam um novo catecismo, pelo qual a Igreja da Holanda deve regir as suas afirmações a respeito da vida espiritual. Deus não existe. Jesus Cristo, sim. Acreditemos em Jesus porque dele temos as provas históricas. Mas de Deus não temos quaisquer provas que nos ofereçam a certeza inabalável da sua existência. E o caos do pensamento toma conta dos últimos anos da década de 60, abrindo o seu painel na década de 70 para a negação, para a corrupção, para a vulgaridade e o despautério. É nesse barato de desequilíbrios que um admirável cientista americano, que durante 40 anos foi diretor do Museu de História Natural de Nova York, escreve um livro afirmando a sua crença em Deus, fundamentada na mais segura observação científica. O Dr. Cressy Morrison, depois de fazer um panegírico à causalidade absoluta, fundamentado no pensamento de David Bohm, que no universo existem duas ordens, uma ordem implícita que se explica a si mesma, e uma ordem explícita, que é a consequência natural daquela, como se o campo de energia se condensasse em matéria, e ela se desagregasse, voltando à sua causalidade infinitamente. O Dr. Cressy Morrison assevera que Deus é uma realidade tão tangível, tão palpável, tão exequível, que se torna um absurdo científico pretender-se negar-lhe a causalidade absoluta. E depois de demonstrá-lo do ponto de vista filosófico, psicológico, ele, que não se dizia espiritualista, apresenta 7 razões pelas quais acredita em Deus. E parte para a matemática da lei das probabilidades, para informar que nós vivemos num mundo de probabilidades matemáticas. E dentro dessas 7 expressões que o levaram à crença, a primeira delas se fundamenta exatamente numa observação da lei de probabilidades matemáticas. Se nós olharmos o nosso sistema solar, as condições para que ele possa ter sobrevivido, para que ele exista na sua condição de realidade astronômica, as probabilidades são tão infinitamente remotas de que ele houvesse surgido do nada, ou se houvesse elaborado a si mesmo, que sou obrigado, graças a isso, a crer em Deus. Por exemplo, quando eu observo a sucessão do dia e das noites, eu sei que isso se dá porque o Sol, no seu movimento básico, realiza uma volta elipsoidal em volta de Alcione, que é uma estrela de primeira grandeza, aplicando 25 séculos, mas que a Terra,
no seu movimento de rotação, para poder cumprir cada ciclo, realiza uma atividade de 1.200 quilômetros horários, o que permite haver na Terra um período de 12 horas de luz e 12 horas de sombra. Se por acaso a velocidade da Terra fosse 10 vezes menor, nós não teríamos qualquer possibilidade de vida em nosso planeta, porquanto os dias teriam 120 horas e a intensidade do Sol crestaria toda e qualquer expressão viva. Mas aquilo que por acaso sobrevivesse seria destruído nas próximas 120 horas de frio e de noite, condenando qualquer maneira de vida à extinção. Mas se esse fenômeno é modesto, eu observo, por exemplo, que a atmosfera terrestre mede 60 quilômetros. Mas não é por acaso. Alguém pensou, se essa atmosfera fosse mais rala, a vida na Terra seria totalmente impossível, porque os meteoros e aerólitos que caem diariamente aos milhões destruiriam totalmente qualquer expressão vital. Mas é graças a esses 60 quilômetros de atmosfera que esses asteroides são ralados no atrito com o oxigênio e quando tombam na Terra são de insignificante volume. Mas a Terra está distante do Sol 150 milhões de quilômetros. Mas não é por acaso. Se por acaso ela estivesse mais próxima, a vida seria impossível, por causa dos raios caloríferos infravermelho e ultravioletas. Mas se estivesse também mais distante, digamos, 10 milhões de quilômetros, a vida seria impossível, exatamente pela falta desses elementos, que são fatores primaciais para que a vida tenha lugar. Então eu creio que o acaso não pode ter feito isso, porque se, por exemplo, tomarmos de 10 moedas de 50 centavos e as enumerarmos em ordem crescente de 1 a 10, depositarmos-las em nosso bolso e tentarmos retirar a moeda número 1 sem vê-la, a nossa probabilidade é de um êxito para 10 tentativas fracassadas. Se devolvermos a moeda número 1 e ato contínuo desejarmos retirar a moeda número 2, a nossa possibilidade de êxito é de 1 vez para 100 negativas. Se devolvermos a número 2 e repetirmos a experiência para tirarmos a de número 3, a nossa possibilidade de êxito é de 1 vez em 1000. E se formos repetindo até alcançarmos a moeda número 10, a nossa probabilidade é de 1 vez em 10 bilhões de tentativas. Logo, alguém pensou na planificação da vida da Terra e do sistema solar no equilíbrio de natureza astronômica. A Lua, por exemplo, está próxima da Terra a 70 mil quilômetros, mas também não é por acaso. Se ela estivesse mais próxima, a pressão magnética exercida sobre a superfície líquida levantaria nos mares e nos grandes oceanos marés tão altas que lavariam as fraldas do Himalaia, produzindo uma erosão total e carregando tudo o que existisse na superfície enxuta. Se por acaso o fundo do mar fosse mais profundo de apenas 3 metros, a vida na Terra seria impossível, porque o oxigênio seria absorvido e não haveria suficientemente para a camada atmosférica, nem para a vida na superfície externa. Por essas razões, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus por uma segunda razão que eu denomino vida. Que é a vida? Se perguntarmos aqui a todos o que é a vida, cada qual
oferecerá uma definição de acordo com o seu nível cultural, emocional, seu sentido ético, a sua postura filosófica. E até hoje ainda não se pôde dar uma definição integral a respeito da vida. Claude Bernard estabeleceu que a vida é esse conjunto de sensações de natureza biológica. Aristóteles estabeleceu que a vida é todo e qualquer movimento que se centraliza numa realidade existencial. E cada quem ofereceu uma definição específica, mas a vida supera aos seus definidores. A vida é um grande artista que trabalhou todas as folhas da terra, não permitindo que existam duas absolutamente iguais. É um químico que consegue transformar água e humus em madeira, em sabor na fruta e em perfume na flor. A vida é o resultado de um raio de sol e de um protoplasma. Se por acaso desaparecesse toda a vida da superfície da Terra, de toda e qualquer expressão do planeta, a vida animal, vegetal e humana, e ficasse em um protoplasma e um raio de sol, através desse trabalho notável da divisão celular da sua mitose, em um período breve de 15 bilhões de anos, teríamos novamente a Terra com todas as suas expressões, conforme a conhecemos agora. Então eu creio em Deus, porque eu creio na vida. Creio em Deus por uma terceira razão, que se denomina o instinto dos animais. Se perguntarmos o que é o instinto, haverá definições variadas. Mas se perguntarmos onde está situado o instinto, teremos dificuldade, por exemplo, de localizá-lo. Sabemos que é o atavismo, que é uma herência do nosso primarismo. Por exemplo, quando a vespa vai desovar, ela sabe que vai morrer. Mas ela também sabe, entre aspas, que os seus filhos já nascem adultos e esfaimados. Parecem até nordestinos. Mas ela sabe também que os seus filhos, para sobreviverem, necessitam de comer carne viva. Então a vespa faz uma viagem até encontrar algo que a apeteça. Normalmente, um gafanhoto. Dá-lhe uma picada em um lugar absolutamente perfeito que o imobiliza. Arrasta-o, faz uma cova no solo, desova na região do abdômen, para que os seus filhos, quando nasçam, comecem a alimentar-se do gafanhoto vivo. E ela parte e morre. A vespa jamais viu um descendente. Mas os seus filhos estão com a alimentação garantida, como se fosse carne em conserva. Eles se nutrem, e quando atingem os pontos vitais do gafanhoto e este morre, eles podem voar, repetindo a experiência desde a primeira até a última vespa. Entomologistas tentaram aplicar no gafanhoto uma picada para imobilizá-lo, e até a época do livro não haviam logrado. Mas o gafanhoto, que tem sido vítima da vespa, ela sabe exatamente a região que vai picar com segurança, graças ao instinto. O instinto é tão fascinante que o João de Barro das nossas florestas, quando chega a primavera, ele trepa no galho da árvore mais alta e direciona o bico para calcular a região de onde virão os ventos no futuro inverno. Sabendo disso, ele constrói a sua casa, colocando a porta no sentido oposto ao vento que chegará 6 meses depois, e não erra nunca, porque o seu erro implicaria na morte da sua prole.
O que mata de inveja o serviço de meteorologia que não acerta nunca. É o instinto dos animais. Mas esse instinto maravilhoso encontramos-lo no salmão. O salmão, quando vai desovar, sabe também que vai morrer. Ele abandona todas as águas de onde se encontra e nada contra a correnteza para desovar no lugar em que nasceu. Ele conhece a tepidez da água. Se tomarmos de um salmão e colocarmos no afluente do mesmo rio, ele sabe que não é ali. Ele retém a desova e somente a realiza quando se encontra no lugar onde teve origem a sua realidade. Quem ensinou ao salmão? Mais notável ainda é a questão das enguias. As enguias somente se reproduzem nas águas abissais das Bermudas. E graças a isso, elas viajam milhares de quilômetros. As enguias europeias, por exemplo, para chegarem até as Bermudas, têm a sua reprodução atrasada em 1 ano, para chegar exatamente quando estão as suas irmãs americanas. Ali se reproduzem. E seus filhotes, aparentemente desequipados de radares e de sonares, viajam e voltam ao seio das águas de onde vieram os seus ancestrais. E nunca foram encontradas enguias americanas em águas europeias. Enguias europeias em águas americanas, diz o diretor do Museu de História Natural de Nova York, Dr. Cressy Morrison. Eu creio em Deus, afirmou ele, por uma quarta razão, que se chama genes e cromossomos. Os genes e os cromossomos são tão pequeninos que, se ao acaso pudéssemos reduzir toda a humanidade, 6 bilhões de pessoas, repitamos-lo, à condição inicial de gene e cromossomo, a humanidade inteira não encheria um didal de costureira. E ali estariam 6 bilhões de pessoas, as suas tendências, as suas aptidões, as suas enfermidades congênitas, a sua organização biológica, as suas manifestações emocionais. Então, inevitavelmente, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus por um quinto fator que se chama inteligência. O instinto é uma nota monótona que sempre se repete a mesma igual. A inteligência são as 7 notas musicais. A inteligência é a sinfonia. E é graças a essa capacidade de perceber, de logicar, de pensar, que eu logro crer em Deus. Mas eu creio em Deus por uma sexta razão, que se chama equilíbrio ecológico. Os australianos, há 20 anos, portanto na década de 50, já que o livro saiu na década de 70, desejaram transformar o seu continente em terras aráveis. Mas como os ventos do mar devastavam qualquer manifestação de vida vegetal, tiveram eles uma ideia: plantarem cercas vivas, fazerem sebes para defenderem os seminários de mudas, e importaram uma palma para que ela pudesse defender os campos dos ventos inclementes. Mas não se deram conta que esse vegetal não tinha inimigos naturais na Austrália. E em breve veio a calamidade, porque a palma multiplicou-se e os australianos utilizaram-se de tratores para exterminá-la, de lança-chamas, de herbicidas, e a palma era levada pelo vento, o pólen era espalhado por toda parte. 10 anos após, a Austrália havia perdido uma área de terra correspondente às ilhas britânicas na Europa. Foi dado um alarme internacional, porque aldeias foram fechadas pelas palmas, fazendas perdidas. E em um congresso de entomologia em Sydney,
Depois de muitos debates, os estudiosos de insetos chegaram à conclusão que necessitavam de levar para a Austrália um inseto que se nutrisse exclusivamente daquela planta e que fosse um prolífero reprodutor. Dado o alarme internacional de um inseto famélico e que se reproduzisse com muita facilidade, começou a busca e foi encontrado no nordeste do Brasil, no norte, nas terras da Amazônia. Levaram o inseto brasileiro, um besouro, jogaram sobre as palmas, e os besourinhos brasileiros começaram a matar a fome ancestral, a se reproduzirem, e os australianos ficaram apavorados. E agora? O que é que nós faremos com os insetos? Mas deu-se o fenômeno do equilíbrio ecológico. À medida em que as palmas diminuíam, os insetos também diminuíam, ficando palmas para insetos e insetos para palmas. Eu creio em Deus, ainda diz o Dr. Cressy Morrison. Quando eu olho os insetos, existem classificadas 150 mil famílias de insetos. E é de considerar-se por que eles não tomam conta da terra. Porque alguém pensou, os insetos respiram através de tubos, mas à medida que eles crescem, os tubos não crescem. E por essa razão eles morrem por falta de ar. Não é um acaso, é uma providência. Se eles continuassem a crescer, a vida seria impossível, porque as pulgas que por acaso aqui existissem, ou quaisquer outros insetos, teriam corpos de paquidermes e nos destruiriam. Mas eu creio em Deus por uma sétima razão, que se chama imaginação. Somente através da imaginação é que se pode crer em Deus. Recordo-me, diz ele, do Salmo de Davi, número 19, canto número 1. O universo proclama as glórias de Deus, e a terra a obra das suas mãos. É verdade. Se numa noite estrelada de inverno transparente, sairmos por uma estrada deserta sem iluminação artificial e olharmos o céu coruscante de estrelas, diremos emocionadamente: eu vejo milhões de estrelas. E nos enganamos, porque somente são visíveis a olho nu 5.000 estrelas. Equivale dizer que nós somente conseguimos enxergá-las em número de 2.500, porque as outras estão do outro lado. Quem duvidar, ao sair pode contar. Mas se nós usarmos um binóculo, poderemos contar 15.000. Se usarmos um telescópio doméstico, poderemos vê-las em número de 150.000. Se usarmos o telescópio de Monte Palomar, poderemos vê-las em número de 30 milhões. E se usarmos o telescópio Hubble, podemos ver mais de 150 milhões de estrelas em nossa Via Láctea, cantando as glórias de Deus. E poderemos dizer Sírius, Canopus, Betelgeuse, estrelas de primeira grandeza, que têm uma luminosidade resultado da temperatura de 11 graus centígrados no seu epicentro. Nós observarmos esta realidade, poderemos detectar que o nosso sistema vive por causa do Sol, que é uma estrela de meia-idade, porque para manter o sistema converte massa em energia na quantidade de 240 milhões de toneladas por segundo, o que equivale a dizer que ele vai morrer dentro de 10 bilhões de anos. Ele vai morrer astronomicamente, o sistema irá para o caos. Oportunamente, ao terminar uma conferência com estes dados, uma jovem de meia idade veio-se até mim e me perguntou: é verdade que o Sol se vai extinguir
e a vida na Terra. Eu digo, é um dado astronômico. Mas, Divaldo, quanto? Em quanto tempo? Eu disse, 10 bilhões de anos. E ela exclamou, ai de mim, meu Deus, que ainda não me casei. Então nós podemos ver esse universo cantando as glórias de Deus. E Sir James Jeans, o astrofísico inglês, para dar-nos uma ideia das distâncias abissais que vigem entre um e outro astro, utiliza-se de uma imagem muito singela. Se alguém pegar um avião Concorde e sobrevoar a Eurásia, o continente eurasiano que contém Europa e Ásia, e atirar 3 vespas ao ar, elas terão menos espaço para voar do que os astros perdidos na imensidão universal. Então nós olharemos hoje pelas lentes do Hubble e vemos os quasares azuis, os buracos negros devorando galáxias, e voltaremos aos dados astronômicos de que a nossa Via Láctea tem aproximadamente 200 bilhões de sóis em universo finito, relativo einsteiniano, que tem aproximadamente 100 milhões de galáxias. Inevitavelmente tragaremos em seco, e ao fazê-lo, esse Deus criador do macrocosmo virá para a intimidade do nosso organismo, porque nesse movimento os músculos que mantêm a nossa tessitura movimentam-se, distendem-se, e nós começamos a sentir Deus dentro de nós, por exemplo, em nosso sistema circulatório, que os fisiologistas e neurofisiologistas dizem medir entre 150 mil a 190 mil quilômetros de vasos, veias e artérias em um circuito especializado. Mas esse sistema de transporte é tão perfeito que ele é autossuficiente. Se nós tomamos uma picada de alfinete, essa picada mata milhares de capilares, mas outros vêm para o lugar automaticamente. Se tomamos um corte, vem uma hemorragia. De imediato, esse organismo elabora um coágulo tampão e cobre a incisão para impedir que a hemorragia nos roube a vida, com exceção dos hemofílicos, que têm mais dificuldade. Esse sistema notável é acionado pela bomba mais extraordinária que os olhos humanos jamais contemplaram, o coração, que começa a pulsar na vida intrauterina a partir da concepção, e quando para, a vida biológica cessa, conseguindo jogar o sangue de coração, cérebro, coração, pé, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. Então levamos a mão à cabeça e ali de imediato tocamos a mais extraordinária máquina que a inteligência jamais examinou. Alguém disse que o cérebro humano poderia ser comparado a um computador, ao que o Dr. Sihley, neurofisiologista americano, apresenta uma tese contrária. Por que comparar o cérebro ao computador? Foi o cérebro que fez o computador, enquanto nenhum computador fez o cérebro. Vamos encontrar 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios, realizando mistérios específicos e produzindo 60 tipos de enzimas especializadas já detectadas para manter o nosso metabolismo. Iremos enfrentar os nossos 3 sistemas: o nervoso central, o endócrino, o imunológico, harmonizando-se para propiciar que na região hipotalâmica, límbico-hipotalâmica, haja interseção espírito-matéria, mente-vida, cantando as glórias de Deus.
Então, nesse momento, nós nos sentimos emocionar. E se por acaso o odor de uma carne assada perpassa, e nós conseguimos captar, logo advém a saliva, que está carregada da enzima ptialina, proporcionadora dos fatores básicos para a digestão, que começa na boca. E nós imaginamos um churrasco, e já o organismo se prepara para digerir o churrasco. Chegamos em casa e pensamos em assar uma carne nesta noite fria. E o organismo se prepara receptivo. Mas quando chegamos a casa, nos lembramos que estamos de dieta. E vamos comer uma alfacezinha. O organismo joga fora toda aquela substância para se preparar para o vegetal. E se nós resolvermos, aliás, pôr um chocolate quente, que emagrece muitas pessoas, o organismo já vai atender e diz: mas eu não aguento com essa pessoa indecisa. Mas ele sobrevive, apesar da nossa indecisão, cantando as glórias de Deus. E Deus, o evangelista João, na mais bela definição da divindade, asseverou que Deus é amor, facultando a repetição da proposta de Jesus: meu Pai. A mais singela definição filosófica, Baruch Spinoza, o filósofo holandês, dizia que Deus é a naturans, enquanto Platão e Sócrates referiam ao eidos, a ideia, e Aristóteles ao morfê, a forma. Jesus simplifica a sua proposta dizendo que Deus é o Pai, que Deus é amor. Mas naquele mesmo ano de 1804, enquanto Napoleão Bonaparte autocoroa-se na Catedral de Notre-Dame em Paris, 2 meses antes, havia mergulhado na névoa carnal na cidade cristã e estoica de Lyon, Hippolyte Lyon Denis Rivail, que passará à posteridade como eminente pedagogo, o discípulo exemplar de Pestalozzi, mas essencialmente o codificador da doutrina espírita. Essa ciência que estuda a origem, o destino, a natureza dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, que, interrogando as entidades venerandas, muda completamente a estrutura do pensamento teísta, porquanto formula a interrogação em termos de filosofia teleológica, abandonando a proposta antropomórfica de quem é Deus, pela colocação de que é Deus. E as entidades que administram o destino da terra responderam-lhe, conforme se lê na questão número 1 do Livro dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. É a mais extraordinária definição filosófica de Deus, porque o define sem limitar. Já asseverava Buda que seria impossível definir Deus, o espaço e o infinito, que somente poderiam ser entendidos pelo infinito, pelo espaço e Deus. As entidades espirituais logram esse admirável mistério, definir o indefinível, torná-lo entendido, mas não submeter à lógica da nossa relativa capacidade de compreensão. E Allan Kardec volta à carga racional e lógico. Ele necessita de fundamentar a questão. E no item número 4 ele interroga outra vez: que prova se tem da existência de Deus? E os espíritos nobres dizem-lhe em um axioma: que aplicais às vossas ciências todo efeito provém de uma causa. Logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. É tão óbvio. Tudo aquilo que existe tem uma causalidade. Se esta causalidade não é próxima, naturalmente ela é remota.
A doutrina espírita nos trouxe a concepção teísta para sobreviver ao materialismo dialético, porque ela é apresentada de forma dialética maiêutica, conforme Sócrates e Platão propuseram a sua filosofia, e consoante Cícero escreveu as suas notáveis catilinárias, a sua extraordinária velhice, a amizade, as suas cartas memoráveis, repetindo os mesmos diálogos ancestrais do século V de Péricles, quando Sófocles apresentou a tragédia, até hoje simbólica para a interpretação psicanalítica do ser. Allan Kardec atualiza o pensamento filosófico e dá-nos uma visão existencial de Deus, vazada na mais profunda perquisição técnica, na mais avançada ideologia mental e na soberba exposição filosófica para explicar a realidade da criatura humana, falando-lhe da anterioridade, mas também projetando-lhe o devir, falando-lhe da atualidade, mas estabelecendo os paradigmas de um comportamento que são centralizados, esses paradigmas, no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo quanto a si mesmo. Está sintetizada essa proposta incomparável na lei da caridade. A caridade, que é o amor na sua mais elevada expressão. A caridade, que é esse sentimento de doação, mas não de dar coisas, que tem um sentimento filantrópico, que tem um sentido humanitário. A caridade de educar, de promover, de dignificar, de libertar a pessoa da ignorância, de arrebentar as algemas do ego, para facultar que a realidade do eu interior, o eu superior, para que essa realidade brilhe, plenificando a criatura humana. A ciência espírita veio enfrentar a ciência contemporânea, exatamente na hora em que essa se encontra em condições de explicar a realidade da reencarnação, a fisiologia da mediunidade, a psicologia dos fenômenos anímicos e dos fenômenos mediúnicos, abrindo um leque extraordinário para trazer Jesus de volta na sua condição não somente de mestre excelso, mas de psicoterapeuta por excelência, para atender às exulcerações morais, às chagas internas da nossa vida, os nossos distúrbios emocionais, as nossas angústias, e apontar-nos como solução amor-terapia. Quem não se ama, não ama a ninguém. Quem a outrem não ama, ainda não aprendeu a viver, está distante da realidade da sabedoria do viver, porquanto a vida é um hino imbatível de amor. Eu me recordo que há 2 anos e meio, atendendo em nossa casa em Salvador, fomos colhidos por uma cena confrangedora e dolorosa. Uma amiga trouxe para falar comigo após a reunião uma senhora que estava estraçalhada pela dor. O seu semblante, o seu todo, diziam-me da angústia que se lhe instalara, difícil de ser erradicada. E a minha amiga, que a apoiava, falou-me ligeiramente: ela necessita de uma palavra de conforto, como se existissem palavras para confortos morais. E disse-me mais: Divaldo, o filho dela, um rapaz de 16 anos, estava conversando e despedindo-se à porta da casa, quando para um automóvel, e de dentro dele salta um jovem, acerca-se-lhe e aplica-lhe 2 tiros fatais, e ele morre nos braços desta veneranda mulher. Era filho único. Eu gostaria que você a confortasse. E eu olhei para aquela dama
crucificada nas traves invisíveis da angústia. E procurei pensar como eu estaria, porque é tão fácil dizer aos outros o que eles devem fazer, mas é tão difícil fazer quando nós somos o crucificado. Respeitando-lhe a dor profunda, eu por primeira vez não tive o que dizer. Ocorreu-me repetir o chavão: eu compreendo, mas eu sabia que eu não compreendia nada. Eu não tive filhos carnais. Eu não posso avaliar o que é ver um filho ser assassinado covardemente, sem qualquer defesa. Estar abraçando o filho, ele derrear nos braços e tombar morto pelos projéteis de um bandido, desconhecido ou não. Olhei para ela e comovi-me e disse: senhora, eu não tenho nada a dizer-lhe. E ante as duas que ficaram ainda mais arrebentadas, eu lhe falei: permita-me ser-lhe solidário. Tudo que eu posso fazer é lhe pedir licença para lhe dar um abraço. Eu não posso avaliar a sua dor. Emoções que tais não podem ser descritas. Elas são vividas por aqueles que as carregam. Permita-me abraçá-la, senhora. A senhora, que estava inerme, não reagiu e eu abracei-a. Recordei-me da dor de todas as mães. Coloquei a cabeça no meu ombro e me atrevi a acariciar-lhe os cabelos úmidos de suor. Nesse momento, eu vi chegar o espírito Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual que me orienta. E estendo a senhora de costas, Joana estava de frente para mim, falou-me com nitidez: congratule-se com ela, meu filho, parabenize-a. E eu fui tomado de espanto. Parabenizá-la, congratular-me, minha irmã. Ela disse: sim, é o que você deve fazer. Eu não entendi. Eu disse: mas minha irmã, o filho dessa senhora foi assassinado. Então congratule-se com ela. Ante a conjuntura, eu lhe falei a meio tom: minha irmã, eu a parabenizo, eu me congratulo com a senhora. Ela reagiu, empurrou-me e me perguntou: o senhor se congratula comigo porque mataram o meu filho? Eu disse: exatamente. A senhora é mãe da vítima e agora telementalizado pela benfeitora espiritual. Ele disse: a senhora é a mãe da vítima. A senhora já pensou na mãe do algoz? Eu sinto que foi um colega que o matou, conforme a senhora sabe. Ela disse: sim, eles tiveram uma altercação na escola por causa de uma garota e à noite o covarde veio e matou meu filho. Eu disse: então pense na mãe que criou esse filho, que lhe deu o sangue da vida e o leite da existência, que eu preparava para ser cidadão. A senhora pode imaginar a dor que a devora. Nesse Cominos, Joana de Ângeles apresentava-me ao jovem desencarnado, que deveria ter 2 meses, um pouco mais, um pouco menos, algo aturdido, com as marcas dos projéteis, um tanto abetado, e ela o acercou de mim, para que ele, em contato com o fluido animal do médium, despertasse. E vendo a mãe, ele deu um grito que eu escutei, e que sem querer eu disse: mamãe. E começou a falar-lhe: eu estou vivo. Eu pensei que houvera morrido, mas eu estou vivo, mamãe. As balas não me mataram. E agora ele, inspirado pela benfeitora, continuou a falar à mãe, embora estivesse parcialmente lúcido, com uma ternura de um filho que volta de uma longa e erma viagem, e começa a contar a sua experiência de despertar. A senhora, quase sem entender, abriu desmesuradamente os olhos, e ele lhe falava como um canto de ternura, com uma doçura e suavidade comovedoras. Depois de 8, 10, 15 minutos,
Ela lhe fez algumas perguntas que ele respondeu com lucidez, sob a direção mental da instrutora desencarnada. E ele então abraçou-me, abraçando o filho, dizia: mas eu creio, é meu filho, pelo amor de Deus, é meu filho, ele está vivo, meu filho está vivo. Eu fui recobrando a lucidez objetiva e lhe falei: a senhora é uma mulher feliz. Alguns milhões de mães estão tentando encontrar essa realidade através de uma comunicação de viva voz e não tem logrado, e a senhora o conseguiu na primeira instância. A sua é uma dor infinita, mas o consolo que desce sobre a senhora tem também um caráter infinito. A partir de agora pense diferente. Eu lhe vou oferecer uma obra para reflexões. Ela me disse: Edivaldo, o senhor dizia que infeliz é a mãe do outro, e não me deixou terminar o pensamento. Sim, senhora, a senhora pode imaginar como se encontra esse coração materno estraçalhado? E ela me retrucou: eu a odiava. Éramos amigas, porque o bandido era amigo de meu filho. Mas agora eu começo a pensar do drama que ela deve estar vivendo. Eu vou voltar. E desprendeu-se. Acompanhada agora pela senhora, corri atrás e desapareceram. Eu fiquei algo aturdido também. Mas no sábado seguinte, quando estava no atendimento, eis que aquela dama vinha agora acompanhada de outra senhora, no estado em que ela chegara uma semana antes. A amiga que a trouxera caminhava à frente, e ela amparava uma outra senhora, jovem de 40 e poucos anos. E chegando-se até mim as três, acompanhadas por dois cavalheiros que vinham atrás de semblante severo e amargurado, a senhora me disse: aqui está, seu Edivaldo, a mãe do amigo do meu filho. E a senhora falou com a voz pastosa do assassino. Ele disse: bem, é verdade que ele interrompeu a vida física, mas ele estava fora da realidade. Aquele que atenta contra a vida pelo suicídio, pelo homicídio, está sob um transtorno de natureza psicológica, está fora da razão. Mas ele é um miserável, meu filho é um monstro. E eu digo: mesmo que o fosse, a senhora tem o dever de o amar agora, mais do que antes. Mas eu falhei. Eu digo: ninguém falha quando ama. Talvez o amor não fosse suficiente para dulcificar-lhe o coração e apaziguar-lhe a ardência do desespero. O seu filho está retido, especialmente numa delegacia para menores. A senhora já foi visitá-lo? Não, senhor. Eu disse: mas deve, minha irmã. Imagine se Deus nos abandonasse quando nós erramos, quando cometemos arbitrariedades e assumimos posturas que não se justificam. Seu filho hoje necessita mais da senhora do que antes. Não quer dizer que a senhora esteja de acordo com ele. Eu havia lido em uma revista nacional a entrevista que havia sido dada pelo pai da senhorita Mônica Lewinsky nos dias após o escândalo americano. Seu genitor é oncologista na cidade de Los Angeles. E interrogado pelos repórteres à caça de sensações, alguém lhe perguntou: o que é que o senhor acha da atitude da sua filha? E ele respondeu em uma palavra: abominável. E agora, o que é que o senhor vai fazer? Amparar a minha filha. O fato de ela haver errado não me dá licença para cometer erro equivalente abandonando-a. Será que a minha filha, que era tão complexada por ser gorda, e ao receber galanteios do homem mais poderoso da terra,
não se sentiu lisonjeada e não se permitiu fraquejar? Será que ela não é vítima do meu divórcio com sua mãe? Que face às nossas incompreensões, não pensamos nela. Minha filha ficou com a genitora depois do processo de divórcio. E quando se acercou de mim foi apenas há 2 anos. Cheia de amarguras e de conflitos. Pois pode colocar na sua revista que, embora eu não concorde com seus atos abomináveis, eu vou apoiá-la para que ela não cometa um ato pior, que é o suicídio. Eu então disse a essa mãe: é necessário evitar uma tragédia maior, porque seu filho é também filho do amor. Não guarde dele ressentimento. Para mim é fácil lhe dizer, porque não estou envolvido emocionalmente no drama. Mas desde que esta senhora abraça na condição de amiga e diz que seu filho ainda hoje é o amigo do filho dela, não o considere monstro, nem o considere vil. Considere alguém que foi infeliz e que se permitiu o direito de cometer um erro grave, pelo qual ele terá que responder à própria consciência, à consciência social e à consciência cósmica. Mas ame-o. Essa senhora abraçou-me e me disse: vou amanhã mesmo com um advogado procurar meu filho. Eu posso imaginar o drama que ele está vivendo. E então eu tive a oportunidade de dizer à primeira mãe: quero obsequiá-la com um livro que se chama O Livro dos Espíritos, para que a senhora entenda o drama que se abateu sobre a sua existência atual. Quero doar também a outra senhora a mesma obra, para que a mirífica luz do Espiritismo clareie o insondável dos seus sentimentos. E me permita oferecer-lhes o Evangelho, para poder enxugar as lágrimas, para que o Jesus ressuscitado, à luz da interpretação espírita, provendo-lhe a imortalidade e a comunicabilidade, faculte-lhes consolo e esperança, porque nem tudo está perdido. A morte, a tragédia, o desar, os acontecimentos mais graves estão no curso das existências. E como nós estamos deambulando graças à matéria, pela oportunidade de adquirir conhecimentos e reparar os erros, vemos utilizar-nos do momento para amar e servir, porque Deus já não está mais no cosmo. Ele está íncito em nós, que temos a sua natureza, essa manifestação divina. Nós somos lucigênitos, somos da luz divina gerados. Ele está em nós através do amor, aguardando que desenvolvamos esse amor em uma plenitude de tal dimensão, que possamos um dia dizer, como se referiu Paulo, com referência a Jesus: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Já não sou eu que vivo, é o psiquismo de Deus que vive em mim, levando-me a comunicar a mensagem de amor a todas as criaturas da terra. Vivemos hoje a hora do caos, não o momento do fim, o decantado fim profético da humanidade. Da visão espírita cede lugar ao recomeço, porque a vida não se extingue. Desde que é criada por Deus, ela tem um caráter eterno, ela se alonga pelas dimensões do infinito. Mas nós nos modificaremos. Estes tempos ásperos, de trevas, de incompreensões e de agressividade, cederão lugar a tempos bem-aventurados, a depender de nós. Quando cada um de nós melhorar-se,
Sempre desejamos que o mundo se melhore para nos ajudar. Mas o mundo é o que dele temos feito. Os espíritos venerandos disseram, e Allan Kardec anotou: a Terra só é um planeta inferior, porque os espíritos que habitamos ainda somos inferiores. Se conseguirmos colocar a proposta do amor em nossas vidas, se formos mais gentis no lar, porque é muito fácil ser gentil com os estranhos, se formos mais cordatos em família, se estendermos a mão a alguém que esteja esperando por nós, o mundo se modificará, porque não existe força que possa competir com a força do amor, qual ocorreu com um homem notável desse século, Antoine Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, que é a história para os grandes adultos. Ele, depois de haver conseguido fazer a rota Paris-Dakar, na época do estoicismo da aviação, veio residir na Argentina por largos anos, para poder fazer a mesma rota, Buenos Aires, Patagônia, Ushuaia. E voltando da Europa, havia eclodido a guerra civil na Espanha. Idealista, democrata, Saint-Exupéry foi lutar ao lado dos espanhóis que preservavam a democracia, mas inábil, facilmente caiu nas mãos do adversário, foi preso, jogado numa masmorra medieval e condenado à morte na alvorada seguinte. Conta ele que depois de haver sido despido de todos os haveres e jogado miseravelmente na cela, ele olhou o guarda, que também era jovem, mas era um jovem que havia morrido e continuava respirando. O semblante patibular, já havia, por certo, assassinado a muitos. Ali estava como seu algoz, vigilante, com a argúcia da águia, preparado para qualquer gesto que produzisse desconfiança, atirar para matar. E ele, dependente do tabaco, procurou nos bolsos qualquer uma coisa e encontrou o cigarro amassado. Ele o tomou, tentou corrigi-lo, pôs-lo na boca, mas não tinha fósforo. Ainda tentou uma conversa com o guarda, o que redundou inútil. Então, no momento em que o guarda se voltou para ele, ele sorriu. Um sorriso canhestro, mas um sorriso que misturava pavor e ansiedade. Mas um sorriso. Ele sorriu e perguntou timidamente: você tem fogo? O guarda olhou, aqueles olhos pétreos, sem vida, conseguiu respirar e com grande dificuldade acercou-se da cela, acendeu o isqueiro e ofereceu-lhe a chama para o cigarro. E Exupéry, que dependia dessa bengala psicológica criminosa, que é o fumo, deu a primeira baforada e agora sorriu mais aliviado. E perguntou ao guarda: você é pai? Ele meneou a cabeça: eu também. Só que há uma diferença abissal entre mim e você. Amanhã, a esta hora, eu terei sido assassinado. Você voltará para casa e vai abraçar os seus filhos. Meus filhos não têm culpa da minha imprevidência. Eu não os abraçarei mais no corpo físico, porque amanhã pela alva eu vou morrer. Na hora em que você abraçar o seu filho, fale-lhe de amor. Diga ao seu filho: eu o amo a qualquer preço, em qualquer circunstância. Eu amo você, meu filho. É a razão da minha vida. Você é guarda.
Você está ganhando dinheiro para manter a família, não é verdade? O guarda era um cadáver respirando. Repito. Então leve a mensagem que eu não poderei dar a meu filho, concluiu Exupéry, e as lágrimas aljofraram nos olhos. E ele notou que aquele guarda hibernado também chorava. O guarda não disse uma palavra. Tomou da chave mestra, abriu o cadeado externo. Abriu agora com uma outra chave a lingueta, fez correr o metal enferrujado, abriu a porta da cela, sem uma palavra, deu-lhe o sinal e segurou no cinto. E saiu apressado, depois a trote, depois a correr. Saíram da fortaleza. A noite era tenebrosa, lá longe o troar dos canhões, as labaredas da guerra. E esse jovem soldado apontou-lhe a direção dos Pirineus para que ele fugisse. E ele quis perguntar qualquer coisa. O soldado deu-lhe sinal, deu-lhe as costas e foi morrer no seu lugar. Enquanto que ele fugiu, voltou à França e escreveu uma página inesquecível. Uma vida, 2 vidas, um sorriso. Aquele soldado que o liberou certamente foi condenado, porque permitiu que o réu se evadisse por um sorriso. Quantas vezes podemos sorrir e, no entanto, apresentamos a cara Antônia sisuda, cruel, cínica, indiferente. As vozes da imortalidade cantam, os mortos estão de pé, as sepulturas vazias libertam a imortalidade. Deus canta em todo o universo a glória do amor. Sejamos nós aqueles que cantemos a doce melodia do amor em todo lugar, nos corações, hoje mais do que ontem, agora mais do que na véspera, entre as sombras que se adensam, o desespero que cavalga à nossa volta e nos ameaça, o horror que nos sitia. Arrebentemos algemas, quebremos todos os impedimentos para amar. E não seja nossa a voz que engrossa a rebeldia, nem que faz o coro tétrico, patético da perversidade, do medo, do desespero humano. Que possamos nós dizer: meu Deus, eu tenho tanta razão para agradecer e tão pouca necessidade para pedir, que gostaria de dizer-te que é para a minha vida, é bela e é colorida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na multidão, que deambulam na escuridão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem
a música do povo que desce do morro, na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor, que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, tampouco falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão: obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor e de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, de adeusas, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar por aleijados, estropiados, marcados, paralisados, limitados. Enquanto eu posso andar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou uma tapera, um ninho, ou uma favela, um bangalô, um grabato de dor, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, que nos dê a presença de um amigo, alguém que nos estenda a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um amigo para me acompanhar, nem um teto para me albergar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei, nem aí amaldiçoarei, pelo contrário eu cantarei: obrigado, Senhor, porque eu nasci, muito obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, muito obrigado, senhores.